Olá pessoal, boa noite, coisa boa, mais uma terça-feira, mais uma noite de terça, todas as terças e quintas aqui, os nossos encontros, que bacana contar aí com a presença de vocês. O nosso convidado aqui já entrou, eu já chamo ele para compartilhar conosco aqui o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer, né, a presença de cada um. Já temos, inclusive, uma série de pessoas, né, que estão sendo assíduas, né, aos nossos encontros, né, já estão com presença marcada, né, aqui. Eu fico muito feliz. Tenho recebido, tenho também me gratificado muito por não só estar convidando pessoas para participar aqui dos nossos encontros, mas por estar recebendo pedidos de pessoas para participar. Isso para mim é um feedback muito positivo, né? Essa semana 2 pessoas entraram em contato comigo, uma delas está aqui nos assistindo, tá certo? Pedindo para compartilhar esse espaço com a gente. Inclusive eu já agendei com ela, né, para junho, né, já que a nossa agenda para esse mês de maio já está cheia. Então, no meio de junho nós estaremos com ela aqui tocando num tema também super bacana, que são as ações da Prefeitura alinhadas com a do Governo do Estado em favor, né, das pessoas do nosso Estado, né, aí no enfrentamento à Covid-19. Então, gratidão a cada um de vocês. Vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Vamos lá, fala Perdigão. Vou mandar o convite, Alberto. Vamos ver aqui o nosso convidado entrar. Tenho o prazer de vê-lo entrar conosco. Olha Olá, só! tudo bem? Estamos Eu aqui. tudo ótimo, com você é tudo ótimo. Não tem como ser diferente. Muito Obrigada bem. obrigada pelo aceite do convite, viu, Alberto? Eu sei que sua Fico muito agenda, honrado. eu sei que sua agenda aí é cheia. Eu sei que você tem aí uma série de compromissos, mesmo nesse período de quarentena. A gente trabalhando em casa, sistema de home office, a gente acaba trabalhando mais do que se estivesse fora de casa, né? Porque a gente não tem horário. A gente trabalha o tempo inteiro. Tem horas que eu me É vejo outro trabalhando. tema. Hã? É outro tema que você pode abordar na sua live, porque Isso, isso vai dentro do contexto da precarização do trabalho, que é um tema muito atual também. exatamente. Obrigada aí pela sugestão. Bom, eu vou falar aqui sobre o nosso tema um brevíssimo currículo do Alberto, né, porque ele tem uma atuação imensa aí dentro da área do jornalismo do espaço acadêmico. Né? O nosso tema hoje é de onde vêm as fake news, a letalidade do vírus, da mentira e da omissão. Alberto Perdigão, nosso convidado de hoje, jornalista, doutorando em políticas públicas com pesquisa sobre a política na literatura de cordel. É professor de comunicação comunitária e alternativa no MBA de Gestão da Comunicação e Assessoria da Unifor, da Universidade de Fortaleza. Autor dos livros Comunicação Pública e TV Digital e Comunicação Pública e Inclusão Política. Esse é o mini currículo, né, porque o Alberto tem aí uma jornada muito maior do que a que ele dispôs aqui. Né? Alberto, antes da gente entrar no nosso tema, antes de passar a palavra para você, eu gostaria só de fazer uma breve reflexão para a gente introduzir, uma reflexão que eu fiz hoje mesmo. Eu estava ali pensando sobre o poder de convencimento que as fake news elas têm, né? É impressionante como a mentira ela tem um poder de convencimento imenso, né? E o que mais me impressiona é que essa construção ilusória do mundo, né? Essa construção de um sistema de crenças,
né? Porque isso faz parte do contexto da criação da mentira, né? Essa construção de um sistema de crenças, essa construção de uma visão de mundo e de uma vivência completamente fantasmagórica da realidade, leva a um estado alternativo, leva a um estado alterado da mente. E aí, quando eu falo em estado alterado da mente, eu comparo aquele que produz a mentira como um hipnotizador e como um traficante. Eu faço aí esse paralelo. Porque o traficante, quando vai oferecer a droga, ele não vai te oferecer o inferno, ele vai te oferecer o céu, né? E a mentira, a produção da fake news, ela é justamente isso. Ela te oferece um estado alterado da mente. Ela te faz viver um mundo que não condiz com a realidade. Não é? Ela te faz estar, ela te faz absorver ideias que não estão em alinhamento com o que de fato está acontecendo. Né? E é impressionante como elas são tomadas, como elas são arrebatadas por essas ideias. E eu assim, como psicóloga, eu interpreto isso como uma fuga de si mesmo. Né? Há muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com elas próprias. Então, na medida em que ela tem a oportunidade de fugir da sua perspectiva de vida, que ela possa abrir mão do seu senso crítico, porque muitas vezes nem senso crítico tem, a capacidade, a capacidade que elas têm de absorver qualquer notícia que venha é muito, muito fácil. Né? E aí, nós que estamos fora dessa matrix, né, temos um papel extremamente desafiador. Não é porque desfazer mentira não é fácil. Desfazer mentira é dizer para você, é dizer para quem usa, por exemplo, quem faz uso de calmantes, né, diariamente, que precisam estar adormecidos diariamente, fica difícil falar, eu vou tirar o teu Rivotril, eu vou tirar o teu diazepam, né, porque vai causar uma abstinência. E a primeira coisa que a abstinência causa é o quê? É um estado de humor deprimido. Então, eu comparo muito as fake news e por isso essa proliferação muito rápida, essa absorção dessas mentiras todas como uma forma como uma forma não, perdão. Eu analiso da seguinte maneira, de que causa o mesmo efeito que a droga, que os ansiolíticos, que a bebida, né, o uso excessivo da bebida, quer dizer, esse entorpecimento em massa. Né? E essas pessoas se tornam completamente ausentes de si mesmas e são guiados mesmo, é massa guiada. Né? Então, isso me apavora um pouco, porque tem crescido, a tendência é crescer, não é? Da mesma forma que a droga aí tomou uma proporção gigantesca, da mesma forma que os benzodiazepínicos, que são os conhecidos calmantes, também tomam uma proporção gigantesca, a fake news está indo pelo mesmo caminho, porque tira da realidade da mesma forma. E aí, meu amigo, isso me causa espécie, preocupação e não sei onde vamos chegar com isso aí, é por isso que eu estou aqui com você, para lhe pedir ajuda, para tentar compreender melhor tudo isso aí que está acontecendo. Muito bem, é uma responsabilidade muito grande, mas eu topei e agora vamos em frente. Eu fiquei muito honrado com o convite, Natália, eu quero dar uma boa noite muito carinhoso para você, né? Você sabe do carinho e do respeito, da admiração que eu tenho por você, e eu queria estender a todas as pessoas que estão com a gente agora para discutir um tema tão oportuno, tão importante nesse contexto em que a gente está vivendo, que é o contexto da pandemia. Eu fico muito feliz de ver uma psicóloga preocupada com esse assunto e já trazendo à luz da psicologia algumas possíveis explicações. Agora, uma coisa eu posso já assegurar para você e para os nossos internautas. A situação é muito mais complexa, muito mais grave e relativamente, como ela se apresenta, é um fenômeno relativamente novo. Eu até queria falar sobre isso,
depois de quão velha é a fake news, tá? Porque a fake news ela sempre existiu na medida em que existe uma possível verdade, existe também uma possível mentira. E eu fico muito feliz quando eu vejo essas possibilidades de debate no âmbito da psicologia. Agora, sinceramente, é a primeira vez, porque eu também não sou um estudioso das fake news, eu estudo mais a comunicação pública e daqui a pouco a gente vai fazer um link entre esses dois mundos, que são o mesmo. Que bom. Então, mas eu fico muito feliz quando eu vejo a antropologia, quando eu vejo a psicologia, quando eu vejo várias outras ciências contribuindo a uma possível compreensão desse fenômeno, como eu falei, relativamente novo, ou pelo menos novo, da forma como se apresenta. E que tem causado muita espécie, eu vou usar a mesma palavra que você usou, nesse contexto da pandemia. Enquanto você falava aí nessa sua fala muito feliz de abertura, eu anotei aqui algumas coisinhas, eu vou comentar e aí depois a gente toca o assunto aí como você achar mais conveniente. Eu fiquei muito curioso, muito estimulado quando você comparou a fake news, a droga e a hipnose. E eu quero falar, imediatamente eu já me pus aqui a pensar sobre o que você está colocando. Eu acho que a gente pode compreender essas alegorias que você usa, eu acho que elas são pertinentes, sim. Eu não estou muito preocupado num diagnóstico ou numa verdade absoluta no momento, não. Eu prefiro a discussão do que o final da discussão. Mas é preciso entender inicialmente que é um fenômeno da contemporaneidade, a busca não exatamente pela notícia, mas por alguma narrativa com que você concorde. Tá? Ou seja, a notícia, ela está se transformando como tudo está se transformando. E as pessoas também estão se transformando e a relação da pessoa com a notícia, da notícia com as pessoas, isso também vai mudando. Então hoje é muito comum você esperar do consumidor de notícia que ele procure muito mais uma notícia que esteja de acordo com o que ele pensa do que uma notícia que seja capaz de transformá-lo, de fazê-lo pensar em outras formas de ver o mundo, a realidade, o cotidiano. Bom, você falou então que é possível comparar a fake news com a droga ou com a hipnose. Eu repito, eu acho que sim, é possível, pelo menos para o início de discussão. Mas é muito bom lembrar também que as pessoas que consomem droga, elas têm uma predisposição ao consumo de droga, né? Há teses aí que isso pode ser inclusive biológico, tem também um componente social, mas de qualquer maneira, eu não vou entrar nesse mérito que não é minha área mesmo, né? Mas há uma predisposição. Ou seja, as pessoas estão querendo notícias, mas também estão querendo fake news, tá? E algumas talvez estejam querendo até mais fake news do que notícias, pelo que eu acabei de dizer, pela necessidade de um cantinho confortável, aquele cantinho quentinho, sabe, protegido. Ninguém, por favor, afete a minha compreensão de mundo, porque aqui eu estou protegido. Então, é uma predisposição. E eu acredito também que alguém que procure uma hipnose ou que se encontra em uma situação de ser hipnotizado, ele de alguma maneira, ele também está disposto a ser hipnotizado. Então, já concluindo, quando você fala que é difícil desfazer a mentira, foi o termo que você usou, é claro que a gente compreende perfeitamente o que você está dizendo, porque o prejuízo que uma fake news causa, ela é incomensurável. Esse prejuízo ele pode significar a vida de uma pessoa, agora num contexto de pandemia, por exemplo. E daí talvez a grande preocupação com esse tema em todas as instâncias da sociedade, do mercado, do Estado, está todo mundo preocupado com essa coisa de mentiras, de notícias falsas. Mas é difícil desfazer a mentira? Certamente que sim. E desfazer a necessidade da mentira. E desfazer a predisposição à mentira.
Então, eu acho que a gente pode sempre complexificar um pouco as questões, ampliar um pouco, aprofundar um pouco a abordagem, tentando possíveis saídas, possíveis novas compreensões. Então, eu acho que o grande desafio hoje da contemporaneidade, desse avanço civilizatório que a gente acha que está vivendo, e eu já tenho minhas dúvidas, é você pensar na possibilidade, utópica que seja, de desfazer essa necessidade de estar consumindo a notícia falsa. Sim? Tá conseguindo me ouvir, Alberto? Eu te escuto muito bem. Tá, ok, Aqui ótimo. para primeiro momento eu concluo. Estou comentando a sua abertura. Tá legal. Fica à vontade. Não, já foi. Se você quiser meter outro assunto aí, vamos lá. Tá, eu só fazendo aqui um adendo, quando você fala assim, em desfazer a necessidade da mentira. Né? Essa necessidade da mentira, né, Alberto, já advém aí de um processo extremamente egocêntrico, né, de defender as suas teses. Não é nem de defender, perdão, é de abraçar as suas teses e as suas verdades. Eu boto verdade aí entre aspas, né? E não abrir mão delas. É impressionante como nós estamos vivendo num mundo onde não há entendimento algum, onde não existe alinhamento. Você vê que não existe alinhamento entre entre o governo federal e os estados do nosso país. Isso é a prova maior de que a ausência do alinhamento é um reflexo da dificuldade das pessoas hoje abrirem mão de suas verdades absolutas. É impressionante como hoje todo mundo é dono de uma verdade. Né? E é impressionante. E sabe como é que eu percebo isso? Quando, por exemplo, o que eu interpreto como uma extrema falta de respeito e deselegância é quando você coloca alguma postagem no Facebook e vê um cidadão que sequer é teu amigo no Facebook, né? Amigo aspas, né? Sei lá, é alguém que está ali linkado contigo, né? Porque muitos a gente nem conhece. E chega lá no teu Instagram e mete a sola, né? E aí mete a sola no que tu estás falando, impondo a verdade dele. Né? Quer dizer, a que ponto se chega? Né? Eu nunca, Alberto, nunca entrei. Eu tenho colegas que publicam coisas que eu não concordo do início ao fim, não concordo com uma vírgula que se coloca. Mas eu sou incapaz de entrar ali para fazer um debate que o confronte. Porque ali eu me coloco numa situação de respeito àquela pessoa. É bom, ali é a ideia dela, tudo bem, vai lá, cada qual pensa como quiser. Eu lamento ela pensar daquela forma, mas é ela, então respeita-se. Enquanto que hoje não está havendo esse respeito. As pessoas são donas da verdade, são as donas da razão, são tomadas por essas notícias, né, por essas mentiras criadas. A gente está vendo aí mentiras em torno do trabalho do prefeito de Fortaleza em relação à compra de respiradores, à compra de kits de alimentação escolar superfaturados, sem prova nenhuma. E aí as pessoas absorvem isso aí, e aí no meu Instagram eu recebo ataques diários. Quero dizer aqui que no meu Instagram é menos, mas no meu Facebook eu recebo ataques diários. E esses ataques, eu sou muito franca com você, eu excluo e bloqueio. Né? Porque eu não tenho a menor necessidade e não tenho a obrigação de estar tendo que estar no meu hall de amigos das redes sociais, pessoas que estão ali para me denegrir, ou para me derrubar, ou para me atacar de alguma forma. Não vejo necessidade disso. Então, realmente, exclui e bloqueio, porque é um ataque, é um afrontamento grotesco, é um verdadeiro desrespeito. Não é a pessoa questionando a tua ideia, já é um ataque à tua ideia. Que absurdo, né? Quer dizer, que momento nós estamos vivendo? O que é isso, Alberto? Me ajuda a entender, rapaz. Olha, eu também estou pedindo ajuda a muita gente para entender, mas vamos continuar no debate. Eu acho que esse conceito de verdade realmente ele é muito complicado,
e eu acho que não cabe aqui a gente ficar discutindo a verdade, mas é bom, é muito oportuno a gente conversar sobre a pós-verdade, que é esse fenômeno das pessoas quererem ler a realidade ou perceber o mundo só pelo que elas já pensam. Né? Isso. Esse é um fenômeno que tem muito a ver com a internet, as facilidades de comunicação, inclusive essa comunicação pessoal, virtual que ela oferece. Isso é uma coisa desse tempo. E eu faço esse comentário porque eu estou vendo a sua angústia. Quer dizer, a mesma internet que facilita que você tenha 3, 4 redes sociais e esteja ali permanentemente interagindo e colocando as suas verdades, tá? Que não são as verdades dos outros, só se for uma coincidência, tá? Uhum. Essa mesma rede, ela ameaça as pessoas que estão nela. Então, quando você se sente ameaçado com os que você chamou de ataques dos seus possíveis amigos, ou que se chama de amigo, aquele conectado, e aí você começa a ter alguns mecanismos de defesa, ou alguns mecanismos de ataque. Então, da mesma maneira que você bloqueia, tem pessoas que vão para o enfrentamento, né? E tem outras que bloqueiam e vão para o enfrentamento. Sim. Isso em Eu diferentes circunstâncias. eu fazia muito isso, mas desisti. Não, cada pessoa usa, cada pessoa usa como quer, como pode, como acredita que é conveniente. Sim. Mas essas manifestações de defesa ou de ataque, elas vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Bom, isso é um universo muito vasto e muito complexo. Mas o certo é que quando você sai para a rua, essa rua virtual, esse espaço público virtual, você está sujeita ou sujeito, para falar mais genericamente, né, você está sujeito aos ataques, às intempéries. Sim. Tá? Só o espaço privado protege você. Então, quando você opta em ir para um espaço público, mesmo que virtual, como são essas redes sociais, você está sujeita a ataques. Tem filtros? Claro. Tem filtros? Tem. Aceita ou não aceita amizade? Ok. Aceita amizade, mas depois bloqueia? Bota para silenciar. Existem vários mecanismos de defesa, tá? Mas é um lugar onde você pode, a qualquer momento, ser contrariada com uma mentira. Eu gosto muito de dizer que as redes sociais, de uma maneira geral, é como um bar. Né? O cara chega, sem ser chamado, cospe no chão, fala um monte de besteira e depois vai embora. Né? Então, vai para o bar quem quer, certo? Mas quando você está no bar, você está sujeito a encontrar esse tipo de gente. Tá. E sobre a história das fake news, né, Alberto, que tu colocaste para mim aí, sobre a história, né, de como é que isso surgiu, né, enfim, como é que isso se alastrou de uma maneira tão rápida, tão veloz, de um tempo para cá. Eu sei que existe há muito tempo isso aí, né, você vai fazer uma explanação sobre essa questão, mas que crescimento extraordinário tem tido nos últimos anos, né? Sobretudo nos últimos 4 anos aí, né? Nos últimos 4 anos. Então, fala um pouco para a gente aí sobre essa história, sobre esse crescimento, a que se deve, né? A que contexto propiciou isso tudo aí? Olha, Natália, eu vou atrapalhar um pouquinho o teu caminho, porque eu queria uns 3 minutinhos para falar sobre algumas características das fake news. As pessoas que estão acompanhando a gente, provavelmente elas não têm uma vivência na área de comunicação ou da política, porque eu gosto de ver as fake news pela política, e a gente pode ajudá-las a entender o que é essa tal de fake news, o que são essas fake news. E eu trouxe aqui eu fiz aqui umas anotações de 6 características
Tá? São Sim, seis, sim, seis sim. aspectos que ajudam a gente a entender, a identificar Pois uma não. fake news. Ótimo. Primeiro, o mais básico de tudo é que a fake news é uma desinformação. É uma desinformação. É algo que se contrapõe à informação. Ela pode ser uma mentira, mas eu gosto muito da abordagem de que ela também pode ser uma omissão. Na medida em que alguém tem algo a dizer e é obrigado, institucionalmente ou moralmente, a dizer e se omite, ela também está provocando uma compreensão errônea, ela está provocando também uma desinformação, além de dar um espaço de abrir uma lacuna, um hiato, para que ali se aloje uma mentira vinda de um outro ator, de um outro agente. Segundo, é que a fake news ela é consciente. Tá? As Sim, pessoas não fazem fake news acidentalmente. de Ela é forma alguma. consciente. Sim, claro. Não, ela é consciente. É, Agora, quando alguém tem lá uma narrativa, lá um texto, uma informação, entre aspas, que a gente considere fake news, ela pode ser criada a partir de uma percepção objetiva, tá? Uma compreensão baseada em algum dado, em alguma evidência científica, assim, isso aí se a evidência, entre aspas, está errada, isso é uma mentira, né? Ou mesmo pode ser um devaneio também, uma coisa inteiramente subjetiva, uma coisa assim, com licença do termo e com muito respeito às pessoas que têm esse problema, assim, uma coisa esquizofrênica mesmo, sabe? sim, sem De dúvida. você imaginar coisas, Limítrofe, é. não, você imagina coisas e aquilo parece uma realidade, né? Bom, Talvez elas depois, próprias acreditem no que criam, não é? não, você não, exatamente, mas é consciente, Sim, entendeu? sim, sim, compreendo. A informação de que foi distribuída uma cartilha nas escolas, ensinando crianças Isso. a serem homossexuais, isso é inteiramente consciente e subjetivo, ok? É uma viagem, é uma coisa Sim, criada. Muito bem. tá. Terceira coisa também é que a fake news ela pode se opor a uma verdade ou uma suposta verdade, eu prefiro trabalhar com essa ideia, mas ela pode também, é tão maluco o negócio, que ela pode se opor a uma outra mentira. Eu já vi disputas de fake news entre duas mentiras. Um diz uma mentira de uma compreensão de mundo, o outro compreende o mundo de uma outra maneira, vem com outra mentira e aquilo fica se debatendo. Tem um outro aspecto, é que a fake news ela tem um caráter público, certo? Ela não é do âmbito privado, ela é do âmbito público. Sim, Tanto ela tem um interesse público, tá? O público quer saber sobre aquele tema, certo? Tem um impacto no público, seja ele verdadeiro, meio falso, falso, é do interesse público. E a outra é que ela existe na esfera pública, certo? Lá onde ocorrem as discussões, a formação da opinião e as deliberações públicas. Então esse caráter público também é uma coisa interessante que a gente tem que observar. Depois, e por isso mesmo, ela exerce influência. Ela exerce influência no debate. Tá? Um debate que parte de alguma ou de algumas fake news, mesmo que ali no embate de argumentos hajam outras notícias embasadas em fatos verdadeiros, digamos assim, mesmo assim esse debate ele tende a ser prejudicado. Ele fica ruim de andar e ruim de concluir. Muito bem. E por isso mesmo as deliberações podem ficar bastante afetadas. E um último ponto é que tem um propósito. A fake news, ela não só é consciente, e aí eu pensei muito na criação, no surgimento dela, mas agora, pensando finalisticamente, ela tem um propósito. E esse propósito é ou de ampliação, manutenção ou ampliação de um poder político ou de um poder econômico. sem Né? dúvida, claro. Pronto. Sim. Então, assim, é bom pensar nesses 6 aspectos.
E quanto ao que você me perguntava sobre quando, de onde vem isso e tal, olha, a verdade e a mentira, elas sempre existiram. E a propagação da verdade e a propagação da mentira, elas sempre existiram. Tá? A compreensão do que é verdade e a São as compreensão são do duas que é... faces da mesma moeda, né, Alberto? Exatamente. Então eu posso tranquilamente afirmar que desde os rapsódios gregos, desde as primeiras publicações, desde as primeiras publicizações que a gente pode citar aqui de algum registro, eu acho que muito provavelmente ali também havia alguma fake news, havia alguma compreensão errônea da realidade que se ia divulgando. Mas é bom atentar também para a chegada da imprensa. Né? Antes da imprensa, eu fui muito atrás, lá na civilização grega, na civilização clássica, mas antes mesmo da imprensa, ali no século XIV, né, nós estamos aí pensando na Idade Média, havia os trovadores que levavam informação, tá? Caminhavam pela uma Europa, o mundo era praticamente, né, a Europa, e caminhavam pelo mundo, pelo Ocidente, vamos pensar só no Ocidente, levando versos ou músicas com algum conteúdo, e esse conteúdo era noticioso, também noticioso, não era só noticioso. Mas ali também tinha uma notícia que corria. E essa notícia eu não posso garantir para você que eram só notícias verdadeiras. Tá? Porque havia alguém interessado que aquela notícia circulasse. Alguém ali tinha algum interesse, como também tinha algum interesse de publicizar, e alguém com algum interesse de absorver essa informação também. Pois bem, e aí a gente chega com a imprensa no século XVI, tá? E no século XVI e XVII a imprensa foi inteiramente dominada pela monarquia e pelo pensamento cristão. Tá? Inicialmente a igreja era a igreja católica era uma só, depois ela vai se dividindo, mas não havia imprensa para a sociedade. A imprensa era um monopólio, tá? Do bispo e do rei, e do monarca, ok? Então, eu acho muito difícil que com essa superconcentração Ou seja, de poder... a informação era muito filtrada, né, Alberto? Sim, eu até diria mais. Eu acredito muito, eu não acredito que sendo tão concentrado esse superpoder de informar na mão da igreja ou da monarquia ou do absolutismo, eu acho muito difícil que sem controle da sociedade não houvesse também as suas claro. Okay? A gente vai avançando, a história vai avançando e o fenômeno vai mudando, a tecnologia vai mudando, a sociedade vai se reorganizando economicamente e politicamente, mas as notícias e as não notícias, elas continuam. Aí você vai ter uma imprensa burguesa, tá? Depois você vai ter uma imprensa fordista, que é essa imprensa do século XX, um jornal alta escala, muita distribuição, rapidez e tal. Sempre houve um poder de informar e muito pouco poder de controlar. Essa é a verdade. E na medida em que a sociedade, à medida em que o consumidor dessa notícia, certo? Ele não tem um controle sobre ela, ele estará sempre sujeito a não a comprar também, literalmente às vezes, a comprar mentiras também. Aí a gente chega no século XXI, com a internet, um panorama inteiramente diferente, onde você tem, se não há o controle da sociedade, naqueles meios que se estabeleceram e ainda perduram, que se estabeleceram no século XX e ainda continuam, mas agora há uma voz, há uma nova voz na esfera pública, que é a própria sociedade. Tá? E aí a própria sociedade pensou o seguinte, ora, se até hoje a difusão de notícias mentiu, por que eu não posso mentir também? Ok? Então, se as pessoas mentindo podem ampliar o seu poder político e econômico, por que eu não posso ampliar o meu também? Claro. Então, na hora que você facilita, na hora que você disponibiliza uma ferramenta de comunicação, como é a internet, tá? Para as mãos da sociedade,
eu acho muito natural que essa sociedade faça o uso que ela bem entender, certo? E às vezes esse bem entender é daninho, como defendo em tese, sempre foi na mão dos poderosos, sem controle social, em toda a história da imprensa, do jornalismo. Sim. E hoje, né, Alberto, quando a gente vê aí os chamados gabinetes do ódio, né, quando a gente passa a refletir sobre essas pessoas que estão girando apenas em torno da fabricação de mentiras falsas, né? E que isso gera um impacto político, econômico muito forte no país, né? Em que essa disseminação dessas mentiras, onde como eu falei a princípio, a disseminação desse sistema de crenças, dessa realidade fantasiosa que é disseminada de maneira muito rápida, fica muito difícil desfazer. Eu rememoro aqui o livro Chateau, o Rei do Brasil, né, e que ele fala muito, né, das questões das mentiras criadas, e que muitas vezes ele criava em prol dos interesses dele, né? E a gente está vendo isso hoje, mas com uma força muito maior, né? Hoje nós estamos vendo isso com uma força gigantesca, tanto é que o governo do estado agora disponibilizou alguns números anti-fake, né, para que haja aí uma investigação, para que as pessoas possam denunciar. Mas essa investigação, ela é dificultada. Porque é muito difícil você investigar uma produção de fake news, porque a gente fala o que a gente quer, né? As pessoas falam o que querem, né? Agora, lembrando o seguinte, você pode falar o que quiser, mas você tem que ser responsável pelo aquilo que você fala. E o que nós estamos vendo é a ausência dessa responsabilidade, né? As pessoas estão falando o que querem e não há nada que responsabilize, não existe um meio, não existe um instrumento que possa averiguar, investigar essas informações. E como a gente pode refletir isso hoje, Alberto? Porque isso é preocupante demais, porque cresce a cada dia, né? Eu já vi pessoas da sociedade civil serem completamente depreciadas em redes sociais e depois daquilo entrarem num estado de humor deprimido que passaram por muito tempo para se recuperar, quando se recuperam, porque são alvo de críticas e de mentiras que afetam profundamente, inclusive, as suas vidas pessoais, né? Então, como a gente avalia isso hoje na atualidade, Alberto? Olha, eu vou te responder, primeiro tentando levar as pessoas a perceberem quem é que faz a fake news. Tá? De onde vem essa fake news? Quem é o autor das fake news? Então, o que eu peço ao nosso internauta querido é que ele tire a capa de ingenuidade dele e deixe na cadeira do lado, porque as fake news elas podem vir do mercado, às vezes por via do jornalismo, tá? Sim, sim. Ninguém seja ingênuo de achar que o jornalismo não se vende, em certo, não estou generalizando para não ser injusto, tá? Mas, e também às vezes pela publicidade, ou a gente vai pensar que não há mentira na publicidade, que às vezes não há publicidade enganosa. Ah, sim. Tá, então, a mentira, a fake news pode vir do mercado, ela pode vir do Estado, o Estado do poder público, no sentido do poder público. Sim. Então pode vir sim do poder executivo. Tá? E tem vindo muito. Sim, não sei, quer dizer, até sei. Eu não sei de que poder executivo você está falando. Do maior. Sei perfeitamente, né? Aliás, eu vou até fazer um comentário antes que haja um mal entendido. É que da mesma maneira que a gente percebe que da parte do governo federal
nós temos visto, às vezes, algumas mentiras e algumas omissões. Ao mesmo tempo, eu tenho observado que no governo estadual, no governo do Ceará, a gente tem um panorama muito claro, onde aparecem a transparência, onde aparece o diálogo, a transparência, o diálogo, além daquela comunicação institucional, de prestação de contas, e que também é muito importante, tá? E agora, como você mesmo citou, até uma agência de checagem e de reparação dos efeitos das fake news. Mas genericamente, o poder público, o Estado, no sentido do poder público, seja ele o poder executivo, o poder judiciário também, ou às vezes o legislativo, ele também pode promover, ele também pode ser o autor, o agente das fake news. E tem a sociedade. Eu falei do mercado, eu falei do Estado e a sociedade. A sociedade produz fake news? Sim, produz também. Tá? Com certeza. Ela produz, às vezes, de maneira organizada, tá? Pode ser um partido político, pode ser uma igreja, pode ser uma entidade de classe, pode ser um sindicato, pode ser um movimento de trabalhadores, um movimento de empresários. Ou seja, pode ocorrer sim. Quer dizer, pode não ocorre. Tá? Não estou aqui para julgar, mas é só para fazer uma constatação e ajudar a compreensão. E vem da sociedade também de uma forma desorganizada. Tá? As pessoas não pertencem a nada, nem a coisa nenhuma. Não tem sequer assim, mentir por mentir, também acontece isso. Você tem simplesmente uma preferência eleitoral e manda mentir ali nas redes sociais. Pronto, isso. E começa a produzir... começa a produzir uma pós-verdade, né? Perdão, abrir um parêntese, perdão, mas é justamente aí quando há os ataques a nós que somos agentes públicos, agentes políticos, perdão. É daí de onde vem os ataques, né? Essas ideias pessoais preconcebidas e tornadas verdades absolutas é que fazem com que as pessoas sejam incontestes, inclusive impiedosas nos ataques que fazem a nós. Eu acho que nesse caso aí, apesar de ser uma sociedade desorganizada aqui, entre aspas, há sempre, sim, como eu falei antes, uma intenção. Há uma intenção imediata, uma intenção de aniquilar você como uma voz, como autor de um argumento. Isso, exatamente. Sim, mas há, e no pano de fundo, há sim também uma intenção ou uma colaboração em acabar com o Estado instituição, tá? Em acabar com a política, essa construção genial de busca do bem comum com a participação, se possível, da maioria, tá? E também acabar com os governos, certo? Então, o autor da fake news, quando ele, qualquer lugar que ele venha, mas nós estamos falando da sociedade, ele é um cara autoritário. Ele é um cara que não permite... É o dono da verdade. Isso. Ele não quer o debate, porque o debate ameaça a convicção que ele tem, certo? A convicção frágil que ele tem. É por isso que ele não admite a discussão. Porque é muito frágil. E ele não defende a fake news. E ele não defende a fake news. Ele defende a fake news dele. Ele também se incomoda com a fake news. Ele é um simples reprodutor de informação, não é? E produtor também de desinformação. Agora, mas no início você fazia o seguinte questionamento. Olha, e como é que faz para acabar com isso e tal? Olha, a legislação, alguns estados, 3 estados, o Acre, a Paraíba e o Ceará, lançaram aí, estão tentando, de alguma maneira, criar uma legislação que proteja a sociedade, né, dos efeitos das fake news. Muito bem. Agora, eu acho que qualquer tentativa é válida em tese, pelo menos para minimizar alguns efeitos, embora eu prefira que antes da legislação venha uma boa discussão. Mas a sociedade agora vai ser controlada? Todo estado, todo município, a União,
todos os estados nacionais, ou seja, todos os países agora vão ter leis que proíbam, que punam as fake news? Ok. E quem vai controlar o Estado? E quem vai controlar o mercado na sua capacidade de também produzir fake news? Ou eles querem manter os mesmos privilégios que eles tinham absolutamente na época da imprensa? Porque eu divido o seguinte, nós temos o antes da imprensa, nós temos o período imprensa e agora nós vivemos o período pós-imprensa. O jornalismo já não é a maior fonte de difusão de informação. Já não é do jornalista, é do cidadão, é do leitor. Hoje existe aí toda uma mídia alternativa, né? Mudou. Essa aqui é uma então delas. a gente não pode ficar pensando com a cabeça do século XX, se nós já estamos no século XXI, e daqui a pouco vai chegar o século XXII. Então, essa história de legislação, proibição, eu acho isso, sinceramente, ao mesmo tempo que é válido, principalmente num contexto que a gente está vivendo de uma pandemia, que é uma coisa muito parecida com uma guerra, tá? Eu acho que qualquer coisa é válida para você preservar uma vida, é verdade. Mas tirando desse contexto, eu fico pouco animado de que uma legislação estadual, municipal ou mesmo da União seja capaz de acabar com as fake news. É ingenuidade pensar dessa forma, né? Muito. Mas queria muito ver o debate sobre isso, porque é uma questão muito complexa que interessa a todos. Eu concordo demais com você, Alberto, quando você fala que isso não vai acabar e que é difícil combater, mas como é que a gente, de que forma você pode ajudar com a tua reflexão de que, por exemplo, se surge uma fake news sobre a Natália Rios, como é que a Natália Rios pode combater isso aí? Porque é difícil, porque as notícias elas são disseminadas de maneira muito rápida, né? Sobretudo com as redes sociais, que é a mídia alternativa, né? As notícias elas correm e percorrem com uma velocidade extrema. Então, como se defender ou como desfazer quando uma notícia é falsa a seu respeito, por exemplo? Olha, vou simplificar ao máximo a resposta, mas vou também fazer um pequeno comentário. Eu acho que a judicialização é o único caminho. Ou seja, se você se sente ofendido, ofendida, você deve sim buscar um reparo, e aí há muitas possibilidades, quem é do direito pode explicar melhor do que eu. Agora, não perca de vista o seguinte, que existe um direito de ofender. Você pode achar muito estranho o que eu estou falando, mas mas eu compreendo perfeitamente. A liberdade de expressão, ela inclui o direito de ofender. Agora, a liberdade de expressão, ela não trata da impunidade. Tá? Isso, então, exatamente. Essa é uma questão... Você pode, mas você tem que ser responsabilizado. Então, o Estado brasileiro, tá, precisa se preparar para esse novo desafio. E o Estado brasileiro, com a justiça que tem, com o Ministério Público que tem, que é um Ministério Público e uma justiça, com licença, eu vou usar o direito de ofender, é medieval, é monárquico, certo? Nós temos cortes, certo? Inteiramente fechadas, e inteiramente fechadas não só ao diálogo, mas à crítica. Tá? E nós temos uma justiça e um Ministério Público que estão desconectados, para usar a palavra aí da internet, eles estão desconectados com a sociedade, estão desconectados com a história, com o momento, com os desafios que nós temos que enfrentar. Então, o direito de ofender deve ser preservado como parte da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão tem que ser para todos. Tem que ser para o mercado, tem que ser para o Estado e tem que ser para a sociedade. Tá? Eu não admito que o jornal tenha uma liberdade de expressão e o leitor do jornal não tenha uma liberdade de expressão. Não me parece coerente e nem tem abrigo na Constituição, e o Brasil, culturalmente, segue a cultura norte-americana, onde lá a emenda número 1, ela assegura radicalmente, tá? Talvez o país onde isso é vivido com mais radicalidade, garante
a liberdade de expressão. A gente tem muita dificuldade em promover qualquer tipo de controle, por exemplo, no mercado, quando há, em relação à propaganda, por exemplo, ou até mesmo a indicação de idade na programação aberta da TV. Isso é sempre uma grande polêmica. A gente tem muita dificuldade em controlar o comportamento de certas emissoras de televisão ou de rádio, quando notadamente, claramente, ou descaradamente e cinicamente, transformam aquela concessão pública numa concessão privada a serviço de um proselitismo ou de uma propaganda política ideológica. Bom, mas a resposta é judicialização. Não tem outra saída, certo? Os próprios provedores, as próprias redes, elas também podem ajudar muito, né? Porque há alguns comportamentos que podem ser banidos. Da mesma maneira que você entra no bar, fala bobagem, cospe no chão e vai embora, você pode também, nas redes sociais, criar uma regra de que, olha, você pode falar besteira, mas não pode cuspir no chão, ok? Então, diz, olha, a tua besteira tem limite, certo? Se você ofender pessoalmente uma pessoa sem trazer provas, você vai ser... daqui mesmo já vou comunicar automaticamente ao Ministério Público. E você fica suspenso. Coisas do tipo, ou seja, eu estou dando ideias inteiramente hipotéticas, provavelmente até um pouco idiotas. Por quê? Porque não tem discussão. E eu defendo a discussão. Precisamos discutir muito. A universidade tem dado uma contribuição. Há coletivos de comunicação, quero citar o Intervozes, certo? Tem dado uma grande contribuição, certo? Mas essas pessoas não podem ficar falando sozinhas, certo? E então fica aí então o meu apelo. No teu tema, no tema que você propôs, você fala a letalidade do vírus da mentira e da omissão. Fala um pouco dessa omissão, esclarece um pouco mais. Quando você fala em omissão, Alberto, no que é que você está querendo explanar, né, assim? Não, eu falei bem rapidinho no começo, olha só, se você é um ente público, ou mesmo um ente privado, vamos imaginar um jornal. Olha, o jornalismo, ele se pauta pelo interesse público, tá? Então, na medida em que ele se afasta do interesse público e vai se aproximando do interesse privado, ele vai se afastando do jornalismo e vai se aproximando da publicidade, ele vai deixando no caminho alguns hiatos, algumas lacunas, algumas omissões. Essas omissões, elas não são percebidas na discussão das fake news. E eu, muito particularmente, certo? Quando eu vou para uma discussão sobre fake news, eu trago junto da mentira, eu trago também a omissão. Então eu falei aqui, por exemplo, da iniciativa privada. O jornal é uma iniciativa inteiramente privada. Não há controle do Estado sobre os jornais. Quem quiser abrir um jornal ou quem quiser abrir uma borracharia, abre, não tem problema. Basta você fazer um registro de empresa. Você compra o papel... E noticia o que quiser, né? E é para ser assim. É bom que seja assim, tá? Mas não vamos pensar que esse jornal vai ficar sempre trabalhando pelo interesse público, porque a missão do jornalismo é o interesse público. Da mesma maneira, um ente público, um governo estadual, uma prefeitura, um tribunal, um fórum, o que for, um ente público, da mesma maneira, ele é obrigado em nome do interesse público, tá, a veicular um rol de notícias, tá? E na medida em que ele não publica, ele está cometendo uma omissão que é muito perigosa também. Alberto, nós estamos chegando ao fim e antes das suas considerações finais, eu gostaria de te ouvir falar sobre a Covid-19, sobre essa pandemia louca aí que nós estamos vivendo, né? Tem horas que parece um pesadelo. E o Rafael colocou aqui, eu também recebi, outras pessoas colocaram essa informação de que hoje o Brasil registrou recorde de mortos por dia. Foram 1.179 mortes nas últimas 24 horas. Bom, Alberto, como é que você vê essa situação do nosso país, com tantas mortes, com
os estados pregando aí o isolamento preventivo, né, contra o corona, e o governo federal apregoando aí o isolamento vertical, né, esse desalinhamento de ideias, dois ministros da saúde que saíram em plena essa crise louca que a gente está vivendo, e hoje batemos recorde de morte no país. Bom, meu amigo, e aí, cara? Olha, é o seguinte, a gente tem que ter uma compreensão política, tá? As pessoas dizem, a gente não pode misturar política, ok, política partidária eu acho que não, mas a gente tem que ter uma compreensão política do que está acontecendo. O Covid, ele veio ali do Oriente para o Ocidente, né? Veio da China e foi se espalhando pela Ásia, pela Europa, e por onde passou, a gente aqui no Brasil já ouvia o avanço, já sabia do avanço, e essa era uma doença que ameaçava muito os idosos, né? Essa era uma ideia que se tinha. Mas essa ameaça aos idosos, ela terminou quando o Covid atravessou o oceano e veio para esse mundo mais pobre, chamado América Latina. E aqui a doença, ela deixa de ser uma doença que ameaça os mais velhos para ser uma doença que ameaça os mais pobres. Tá? Isso ficou nítido. E o que acontece? Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque todo o acumulado de evidências que a ciência havia produzido e que a experiência havia produzido em países onde a vida vale mais, tá? Onde o desenvolvimento social é parte do desenvolvimento, do crescimento econômico, essas teorias, digamos assim, esses modelos de análise, eles ficaram meio que inúteis para o Brasil. Foi necessário reformular uma série de caminhos para poder entender a realidade brasileira. Aquele modelo matemático que fazia as previsões na Dinamarca, ou na Rússia, ou na França, na Itália e na Espanha, não serviam. Não é a mesma realidade, não é o mesmo contexto. Nós somos um país pobre, que é isso. Muito populoso, muito pobre, muito desigual. Desigual na renda e desigual nos direitos. Então, assim, a gente tem que entender que essa quantidade de mortos aqui já é o resultado positivo do esforço dos governos estaduais que, ao contrário do que pensa o governo federal, e eu acho que a gente pode atribuir não ao governo, porque o governo é uma estrutura maior, mas, sobretudo, a um presidente que vai entrar para a história como um genocida, tá? Eu acho que esse resultado ele é relativamente positivo. É difícil falar isso quando a gente está contando 1.079 mortes num dia. Tá? Em 24 horas, sim. Em 24 horas, se você pensar que isso aqui podem ser 4 Boeings caindo no país por dia, certo? 4 aviões com 260 passageiros, certo? Então você se escandaliza, passa um ano falando quando cai um avião e morrem 300 pessoas, certo? E a gente está com 3 aviões e meio por dia, certo? O Ceará com uma taxa elevadíssima e a história vai ser justa, certo? Nós vamos depois colocar isso no modelo matemático e fazer a conta, olha, no Ceará morreram tantos, mas se não fosse a insistência e liderança de um governo comprometido com a vida, enfrentando uma série de dificuldades que vão das dificuldades culturais às dificuldades financeiras, certo? De todo tipo, mesmo assim nós estamos conseguindo um resultado razoável. E podia ser melhor. Se o cidadão, esse cidadão de baixa renda, certo? Que precisa trabalhar para comer, se esse cidadão de baixa escolaridade, que tem dificuldade de entender a complexidade da situação, certo? Se esse cidadão que não tem uma água na torneira, que não tem uma torneira com água para lavar a mão e não tem a renda para comprar o sabão, certo? Se assim mesmo, se essas pessoas contribuíssem um pouquinho mais de um lado, e se de um outro lado os empregadores parassem com essa pressão tacanha e imbecil, cínica, certo? De forçar o trabalhador
a ir para a rua. Gente, Meu amigo, me perdoe. Poderíamos ter um melhor resultado. Eu vou precisar te interromper. Eu já te agradeço. Nós estamos chegando ao fim. Te agradeço Bacana. demais. Eu não tive a oportunidade de te dar aí tempo para as considerações finais, porque nós nos estendemos, mas foi necessário. Obrigada, Alberto. Um grande abraço. Olha, quero